Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Paulo Mendes Júnior, otorrinolaringologista aqui do Hospital Ipo. Hoje eu estou com o Dr. Davi João Neto, nosso colega que faz a parte pulmonar aqui do hospital, né? Ele se prontificou a vir aqui falar com a gente um pouco, algumas dúvidas que nós temos, principalmente a parte do tabagismo, tá? Quanto ele pode incomodar a gente da parte respiratória superior quanto a respiratória inferior, tá? Então, doutor Davi, aí infelizmente a população tem um índice alto de tabagismo, tá? E hoje os pacientes não só fumam cigarro, né? Também tem o risco de usar aqueles que está sendo muito comum agora, o narguile, né? Então isso também às vezes o paciente tem que fazer uma desmistificação, acha que o narguile é um pouco menos cancerígeno, menos prejudicial. E não, a gente vê que às vezes até 100 vezes mais prejudicial porque ele não tem um filtro, né? E é bem comum hoje, infelizmente, em adolescentes, porque tem aquele cheiro mais perfumado, né? Então isso incomoda bastante. Então vamos lá, o que o senhor percebe do tabagismo na minha área da otorrino, na área da pneumologia, principalmente aqueles pacientes que têm sinusite de repetições, tem a rinite também e tem a parte de tosse, falta de ar. O que o senhor tem percebido? Mas agradecimento primeiramente pela oportunidade de ter vindo aqui. Paulo, é um grande prazer. O tabagismo, desculpem aqui a palavra, mas realmente é uma praga. A nicotina é um bom ansiolítico e um bom antidepressivo. Só que a meia-vida dela é muito curta, por isso que as pessoas têm que ficar fumando o cigarro a cada 1 hora. Altamente viciante, e o grande problema é a base, que é o alcatrão, que dá problemas respiratórios, tanto da parte de otorrino quanto da parte nossa da pulmonar, câncer de laringe, pulmão, bexiga e aumento grande de ter problemas cardiovasculares como o infarto e o derrame cerebral. Perfeito. E infelizmente a gente tem uma dificuldade meio grande, né, de o paciente entender que o tabagismo talvez seja a causa principal daqueles sintomas dele da minha área da otorrino, da parte pulmonar, né? E mesmo às vezes o paciente saiba disso, ele tem uma dificuldade grande de parar de fumar, né? Essa é uma dificuldade, porque assim, até eu falo ao paciente, não adianta eu falar, o familiar falar, todo mundo falar se o paciente não quer. Então acho que a força de vontade é o principal, por isso que é importante esses vídeos de orientações para o paciente pelo menos entender que realmente não é uma coisa que vai acontecer só com o vizinho, né? Pode acontecer com ele. Então vamos lá, é fácil parar? Quais são os mecanismos que a gente pode ajudar o paciente a parar? Eu tenho vários pacientes em comuns com o senhor que já conseguiram parar de fumar. O que o senhor pode nos orientar sobre isso? Primeira coisa, a vontade. Tem que ter vontade para parar de fumar. Segunda coisa, se você recair, não ter vergonha de recomeçar novamente, porque a gente sabe que é um vício poderoso. Mas hoje nós dispomos de medicações que ajudam bastante, algumas técnicas psicológicas que também fazem uma terapia de ajuda importante, mas o importante é, eu quero parar, eu tenho condições de parar, eu sou maior que o meu vício e procurar uma ajuda médica. Perfeito, e o senhor é um grande colega, né, que eu tenho visto bastante paciente elogiando o senhor nessa vínculo que o senhor tem, né, com os pacientes mesmo, de poder ajudá-los e incentivá-los. Realmente, a força de vontade é o principal, né? Outra coisa, e se o paciente percebe que não consegue parar, ou não quer parar, qual é a consequência dele a longo prazo? Tem alguma outra doença na parte pulmonar que possa prejudicá-lo bastante? A principal doença relacionada ao tabagismo é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, que antigamente a gente chamava de enfisema pulmonar. Uma doença gravíssima que o tratamento básico é parar o tabagismo, senão a doença progride e daí a gente só pode fazer algumas medicações para melhorar a parte ventilatória, mas não vai diminuir o sofrimento da pessoa. Eu acho muito importante a gente pensar na vida da gente, não só no momento atual, mas para daqui a 15, 20 anos, porque hoje a tendência é a gente passar dos 80 anos. E a qualidade de vida não tem o que pague. Se a gente persistir no tabagismo, as pessoas que têm tendência a desenvolver o DPOC certamente vão fazer
e depois vão se arrepender amargamente de não ter parado. É muito importante fazer a primeira consulta, fazer a espirometria, que é o exame fundamental para ver se já está perdendo função pulmonar, e procurar ajuda para começar o tratamento e parar o tabagismo. Perfeito, eu tenho vários pacientes que devem me acompanhar, sabe que eu odeio cigarro, né? Nunca fumei, também todo paciente que vem aqui, e também a gente vê, doutor Davi, às vezes o paciente em si não fuma, mas o familiar fuma, né? Aquela casa tá com cheiro de cigarro, principalmente nas crianças, né? Que eu atendo bastante criança aqui, a gente vê os pais fumam, as crianças não melhoram da rinite, da bronquite, que é a asma, né? E isso também influencia, não só o paciente fumando, né? Então, os familiares fumando, isso também prejudica o paciente. O senhor percebe isso também? Tem o tabagismo passivo, né? Então, eu tenho casos que a pessoa fuma, não desenvolveu a doença, e o cônjuge desenvolveu a doença, e doença grave. Tá? Então, é muito importante ter essa consciência, né? Se você ama o teu familiar, se você ama aqueles que convivem com você, se você não quiser parar de fumar, então você tem o livre-arbítrio. Então, não fume em casa, não fume perto. Mas, gente, o mais importante é a saúde. Você perdendo as condições de saúde ideais, fica muito complicado. Então, é uma coisa para se pensar com muito carinho. Doutor Davi, ótima explicação. Eu acho que foi uma oportunidade única para os pacientes, né, para as pessoas que estão seguindo o meu canal no YouTube, no Facebook também. E aproveitando que o senhor está aqui, eu vou fazer um próximo vídeo sobre a rinite, a alergia nasal com a asma, tá? Então vejam um próximo vídeo eu com o Dr. Davi falando sobre isso também, tá? Então eu queria agradecer novamente a oportunidade de eu ter vindo aqui. Eu acredito que todo mundo gostou. Espero que uma próxima oportunidade que o senhor possa vir, e algum paciente que tiver alguma dúvida, por favor, respondam aqui embaixo, que eu posso passar para o Dr. Davi, ele vai poder nos ajudar a responder também, tá? Dr. Davi, muito obrigado, até uma próxima. Paulo, um grande prazer, meu grande amigo. Até logo.